Aqui você já está vendo que tem hiperinsuflação dinâmica, o fluxo expiratório não chega a zero. Antes de chegar a zero, tem um disparo. Isso está gerando o quê? Alto PIP, hiperinsuflação dinâmica. O que é isso que está acontecendo? Hiperinsuflação dinâmica, alto PIP. É isso aqui, ó. O paciente, eu sou o ventilador, essa luva é o paciente, é o pulmão do paciente, e lá vai. O que está acontecendo? Dá a pressão, dá o fluxo, entra o volume e não sai todo. 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 Até que vai ter uma estabilidade ali do que está entrando e saindo, mas está causando uma hiperinsuflação dinâmica. Imagina agora isso acontecendo, vários ciclos. Aqui tem capilar ao redor, sendo comprimido, reduzindo o retorno venoso, gerando repercussão hemodinâmica. Você já tem esse efeito daqui, da autopipe e da hiperinsuflação. Você observa, aqui está no gráfico de fluxo, mas a gente poderia ter um gráfico de pressão aqui embaixo. Eu disse que eu ia só falar só o gráfico de fluxo, né? Mas aqui eu vou ter que colocar. E aqui tem um esforço do paciente grande para tentar disparar. Depois, quando o paciente faz o disparo, tem uma espícula na fase inspiratória, desce uma velocidade do pico de fluxo aqui alto. Depois cai um pouquinho. Depois tem uma espícula na fase expiratória, um fluxo expiratório inicial alto. Depois ele tem dificuldade para colocar lá para fora, o fluxo reduz e fica abaulado. O fluxo vai ficando abaulado com aquele padrão de uma raiz quadrada. O que está acontecendo? Você tem um conhecimento teórico, que a autopipe e a hiperinsuflação aumenta a dificuldade para o paciente disparar, gera hiperinsuflação dinâmica, aumenta o retorno venoso, que isso daí pode ser causado por um padrão de obstrução, essa obstrução pode ser por um broncoespasmo, pode ser por acúmulo de secreção, pode ser pela mecânica com o aumento da resistência do paciente. E aí no gráfico você vê mesmo um padrão de obstrução. Isso daqui é um padrão de obstrução de fluxo expiratório. Ele dá aquela saída rápida inicial, que os fluxos estão mais... das vias aéreas, libera e depois fica difícil de sair o ar, está todo obstruído lá o pulmão. Está difícil de sair, de colocar esse ar para fora. Isso pode ser causado por broncoespasmo, pode ser causado por uma rolha que está obstruindo, pode ser o paciente que está com essa mecânica, a resistência muito aumentada. O que é que está acontecendo? Eu vou tentar simular aqui com essa luva, né? Aqui seria a fase inspiratória, encheu, e agora o paciente vai colocar o ar para fora. Aí o que é que acontece? Inicialmente tem a saída do ar, e depois dificuldade para sair o ar. Aí antes de sair tudo, o ventilador já vai, aí sai rápido no começo, depois dificuldade para sair o ar. Então, isso está acontecendo por uma obstrução. Aí que vai vir o raciocínio clínico. O que está causando essa autopipe, com hiperinsuflação, tendo repercussão hemodinâmica, aumentando o esforço do paciente, essa obstrução. Vê que é bonito. Essa obstrução causada com aumento da resistência, gerando aumento da resistência, que gera também uma alteração do pico de fluxo expiratório. Isso aqui pode gerar alto disparo. Você está tendo volume corrente baixo, está aumentando o trabalho do paciente, o paciente está fazendo esforço inspiratório. Aí você tem um processo agora, isso é um dado a mais, a gente está falando de uma fase específica, mas você teria que ter pego lá prontuário, passagem de plantão, exames de imagem, toda a história clínica do paciente, inspeção, palpação, ausculta, monitorização gráfica, monitorização de mecânica, avaliar o paciente como um todo, aí você teria hipóteses do que está causando. O que é que pode estar causando essa obstrução? Você vai atuar mexendo no ventilador, pode até atuar aqui para tentar aumentar o tempo expiratório, reduzindo o tempo INS. Se você não conseguir reverter a causa. Não estou conseguindo reverter a causa, eu vou atuar no que eu consigo fazer. Ok, isso você pode ser feito. Mas você tem que ir na causa. Se for uma rolha, você vai fazer o quê? Uma terapia de remoção de secreção e retirar a rolha. Se for um broncoespasmo, tem que ser feito o uso de broncodilatador. É você que faz, é você que prescreve, fisioterapeuta não. Mas você tem que ter lá, lembra lá, conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude, tem que chegar lá na equipe multiprofissional e dizer, olha, o paciente lá do leito 1 está apresentando no gráfico um padrão de obstrução na ausculta com sibilos expiratórios
que está causando alto PIP e hiperinsuflação. Lá na prescrição não tem nenhum broncodilatador. Seria bom para esse paciente fazer uso de um broncodilatador, porque aí a gente reverte a obstrução e vai melhorar a ventilação, reduzindo as complicações do paciente. O médico que está lá, pô, vou fazer logo a prescrição, fulaninho, técnico de enfermagem do leito 2, faz aí esse broncodilatador. Você é o líder do ambiente de trabalho. Isso vai fazer você ser visto como referência. Não adianta apenas você olhou, aí eu sei que é uma obstrução, vou reduzir o tempo expiratório, vai até aumentar o tempo ex. Não resolveu a causa, não modificou o desfecho. Tem que ser o fisioterapeuta, vou repetir mais uma vez, tem que ser o fisioterapeuta que modifica o ambiente de trabalho. Se todo mundo pensasse dessa forma, ia ser muito mais valorizado. E aí você pode ser esse profissional valorizado onde você trabalha. Porque quando tiver um paciente para indicar, é você que vai indicar. Quando tiver uma coordenação para assumir, é você que vai ser chamado. Quando tiver valorização, é você que vai ser pensado. Vai ser chamado para dar uma palestra, é você. Vão abrir uma vaga em outro, é você que vai ser pensado. Porque você, além de saber, tem a capacidade de identificar, tem a capacidade de comunicação, sabe se posicionar, sabe fazer um diferencial. Porque quer dizer que eu aprender a reverter a sincronia, ter esse conhecimento, vou ter tudo esse resultado, vai. É uma coisa só, estou dando só um exemplo de assincronia. Que o fisioterapeuta da terapia intensiva não é só assincronia, não é só ventilação mecânica. Por você fazer uma eletroestimulação no paciente lá que precisa fazer eletroestimulação, vai fazer você ser diferenciado. Você realizar um treinamento muscular inspiratório, vai fazer você pegar uma máscara de ventilação não invasiva, colocar para um paciente que é DPOC, que fica dispneico aos mínimos esforços, e você bota a máscara de ventilação não invasiva, ajusta o ventilador lá no BIPAP, e o paciente consegue fazer uma reabilitação pulmonar na UTI ou na enfermaria, você vai ser referência. Porque você sabe o que está fazendo e está tendo comprovação das suas condutas. Isso é uma coisa simples. A maioria das vezes, o que é que acontece aqui? Vamos completar o caso, né, para a gente resolver. Aí vamos colocar parecido os parâmetros que a gente colocou no paciente anterior. PCV, delta de pressão de 15, igual, aqueles mesmos parâmetros. Só que o volume corrente que o paciente está fazendo é 270 ml. A frequência ajustável nela é 18, está 18, e o paciente está fazendo 28 incursões por minuto. Delta de pressão de 15, todos aqueles parâmetros, 270, 28 incursões por minuto. O que é que está alterado? Volume corrente baixo, frequência respiratória alta, pode até pegar a frequência cardíaca do paciente, está alta, lá 120 batimentos, está hipertenso, pressão arterial 180 por 90. Você faz a inspeção dinâmica e vê o uso da musculatura acessória, batimento da asa no nariz, você ausculta o paciente, tem aquele sibilo inspiratório e a ausculta expiratória bem reduzida. No gráfico de expiratório ainda tem um serrilhamento da curva. Por isso daí, a possibilidade de ser uma obstrução por rolha, aumentando a resistência, fazendo com que o paciente tenha que aumentar a frequência respiratória para querer manter o volume minuto, porque ele está com o volume corrente baixo. Isso tudo está gerando hiperinsuflação dinâmica. O paciente está piorando da função cardiovascular dele, porque está aumentando a demanda ventilatória. Nesse paciente não causou hipotensão, mas o paciente gerou uma hipertensão por causa do aumento da demanda. Ele está brigando, ele está puxando, está fazendo esforço inspiratório, esforço expiratório. O que é que muitas vezes o pessoal vai fazer? Vamos aumentar o delta de pressão, aumenta para 20, 25, porque vai ganhar volume corrente, e aí vai reduzir um pouco a frequência respiratória. O paciente melhora um pouco o esforço dele, porque você ajudando ele, né? Está ajudando mais. Só que aí, melhorou alto pico em hiperinsuflação? Não. Causou mais hiperinsuflação no paciente. Então, você está resolvendo algo que você está vendo ali, e não foi na causa. Qual é a causa? Terapia desobstrutiva. Aí você faz uma terapia desobstrutiva, desconecta o paciente do ventilador, sonda de aspiração em movimento circulatório. Aí pegou uma sonda de aspiração em movimento circulatório lá, porque está obstruído, vai lá circulando. Pô, não adianta. O que é que eu vejo muitas vezes? A pessoa pega a sonda de aspiração e faz assim, né? O movimento circulatório é assim, ó. Muitas vezes você, quando tem um padrão de obstrução por rolha, desconecta até do vácuo e faz o movimento circulatório. Quando você vai trazendo a sonda, vem lá uma crosta na sonda. Por quê? Você vai rodando e vai aderindo à sonda de aspiração. Então quer dizer que aspirar não é pegar. O que é que não faça isso? O que é que muitas vezes o pessoal faz? Aí pega assim, ó, tá com esse padrão de obstrução, pega a sonda de aspiração, coloca no paciente, bota um soro.
Aí faz assim, ó. Aí melhora um pouquinho. Aí o que é que aparece no gráfico? O gráfico faz isso. Ó. E ainda fica esse padrão aqui. 2 horas depois, tá de novo lá. Aí o fisioterapeuta vai lá de novo, bota soro, aí bota a sonda de aspiração e faz assim. Se for uma obstrução por rolha, e a rolha estiver mesmo pegando, tiver ruim de ventilar, pô, introduziu a sonda, desconecta do vácuo e faz movimento circulatório. Ó, veja que eu estou movimentando as duas mãos. Isso vai fazendo assim, ó, né? Batendo lá na carina, no movimento certo. Vai lá dentro, 2 centímetros para cima, puxa, né? E você vai rodando. A sonda vai fazendo isso aqui dentro. E ela vai aderindo à crosta do tubo. E aí você vai tracionando. E aí a crosta vai vindo ali na sonda. Quando sai, bota uma gás e chega a vir aquela crosta aderida. E aí, o gráfico que estava assim, isso aqui é bem simples, tem que ter a monitorização, tem que ver tudo, né? O gráfico que estava assim faz isso. Ó. O esforço que o paciente estava fazendo ali, ó, a frequência respiratória que o paciente estava hiperventilando, ou fica controlado, ou baixa mais. O volume corrente, que antes era 270 ml, vai para 420 ml. E agora você vai fazer o quê? Em vez de aumentar parâmetro, você vai reduzir. Pô, quer dizer que identificar a causa foi muito mais importante do que fazer o ajuste do ventilador e saber realizar a conduta foi muito mais importante do que fazer o ajuste do ventilador? Foi. Identificar a causa e gerar intervenção para a causa é muito mais importante do que ajustar um parâmetro de ventilador. O parâmetro de ventilador tem que saber também? Tem que dominar também, tem que ter todo esse conteúdo. Mas identificar causa é o que vai fazer você atender com segurança. E saber gerar conduta para aquela causa é o que vai fazer você atender com segurança e ser visto como referência.